Boa noite a todos que nos assistem. Meu nome é Davi Valucas e está começando mais um Gamification Summit. Hoje nós temos um tema um pouquinho diferente do que nós costumamos tratar aqui no nosso evento quinzenal, promovido pela Gamific. Hoje o nosso tema é o CRM é o motor da sua empresa, a gamificação é o turbo. E nós temos hoje aqui o Hugo Lopes, nosso sócio aqui de carteirinha, Igor Arnaldo, game designer, especialista em gamificação, e o Daniel Seles, lá da Dom 360. Eu quero, então, passar a palavra para o Daniel Seles, da Dom 360, explicar para nós o método, os 7 passos da aceleração comercial. A palavra é toda sua, Daniel. Tá legal, obrigado, Davi. Bom, pessoal, o que a gente mais vê, principalmente PMEs, né, é tratar o marketing e vendas de forma separada. E marketing e vendas são basicamente unidos e complementares. Por quê? O que a gente tem visto no mercado aí durante muito tempo são empresas que buscam a tecnologia como algo que vai resolver todos os problemas dela. E se esquece de que para você fazer com que a tecnologia funcione de forma adequada, você precisa, primeiro, de processos adequados. Traçar um objetivo, traçar um plano a curto, médio e longo prazo, cuidar das pessoas, conscientizar as pessoas. Aí depois você pluga uma tecnologia que faça tudo aquilo que você precisa, te ajude nos processos, te ajude nos procedimentos, ajude as pessoas a lembrar do que elas têm que fazer. Então, um CRM bem implementado, ele não é um CRM cadastral, aquele CRM que você simplesmente monta o teu funil de vendas e deixa o pessoal controlar, o pessoal que coloca o próximo passo e tudo mais. Um CRM bem implementado em uma empresa é um CRM que faz com que ele ajuda a equipe comercial como um assistente comercial de bolso. Lá em 2013, mais ou menos, há uns 10 anos atrás, né? Eu com as minhas planilhas, maravilhado, elas eram lindas, as minhas planilhas. Elas tinham todas as informações das coisas que eu fazia, as ligações, o momento de cada estágio, de cada cliente que eu estava tocando. E chega o Rubens me apresentando um CRM. Eu, o quê? Que bicho que é esse? Né? Não, CRM, que coisa de arrumar os clientes, organizar aqui os contatos. E eu torci o nariz, eu não queria sair da zona de conforto, eu já tinha minhas planilhas. Hugo, aprende a mexer aqui no CRM e ensina a turma aí do comercial. Você que é o diretor aí, aprende e ensina. Eu torci o nariz assim, falei, nossa senhora, eu não quero sair, eu não quero mexer com esse trem vai dar trabalho demais, vai ficar me inventando coisa, vai me atrasar. Tava a agendinha, o papel, a caneta, o caderno, ele conseguia controlar ali uns 50 clientes. A planilha de Excel aumentou a capacidade, ele consegue fazer uns gráficos, ele consegue ali controlar uns 200 clientes. Mais do que isso, é um CRM. 200 pessoas eu falo num dia, gente. Um vendedor sem um CRM, ele não é nada. Ele tem que ser digitalizado. Ele tem que ter o outbound, o campo, mas ele tem que ter o escritoriado. Ele que tem que ter a estratégia. Eu falo com 200 pessoas por dia. Eu tenho que saber o que eu falei a última ligação, se o cara não pôde me atender porque o filho dele estava doente. Eu volto falando, seu filho melhorou? E aí eu vou gerando aquela empatia. Então, um CRM acelera as vendas. Mas é um pontapé muito importante para quem está estudando sobre a gamificação, porque a programação neurolinguística ela envolve exatamente o storytelling, todas as vantagens que a gamificação pode agregar ao seu comércio, ao seu negócio, à sua ideia. Por quê? Quando você fala em atendimento ao público, em você tentar passar uma ideia para o cliente, vender um produto, você usa, querendo ou não, além do storytelling, uma das etapas da programação neurolinguística, que é você reconhecer dentro daquele cliente qual é o linguajar que ele mais se sente confortável, o tom de voz que ele está falando, porque se ele está tentando falar num tom de voz muito alto e é um ambiente silencioso, você traz ele para o tom de voz silencioso, tenta pelo menos, e isso tudo envolve gamificação no seguinte aspecto, que você não faz isso como se fosse frio, né, numa forma bruta, você sempre vai usando artimanhas, meios,
usando exemplos, figuras, você vai mostrando fotos, você usa tudo que está ao seu alcance. São informações que você vai trazendo ao mercado para a atração, com o intuito de atração, né? Uma curiosidade, muitas vezes, para que haja a levantada de mão. A levantada de mão do teu cliente potencial é basicamente, eu quero falar com você, eu quero entender mais sobre o seu produto, isso me interessou. Aí depois entra o processo de conversão. Em termos de tecnologia, temos inúmeras tecnologias para o marketing, para a atração de marketing. Vocês já devem conhecer aí software de automação de marketing, como o Malt, que é a RD Station, Lead Lovers, etc, etc, etc. Mas uma vez havendo a levantada de mão, eu tenho um processo entregue para um comercial. E aí esse comercial ele é responsável pelo convencimento de um cliente de maior ticket. E aí eu vou trazer uma informação aqui para vocês, que eu acredito que vai fazer vocês pensarem um pouquinho nisso. Você e o teu concorrente estão fazendo follow-ups com esse cliente de ticket maior. Sabe aquele cliente de ticket menor, aquele cliente que se mostrou não tão rentável? Ele está esquecido por você, esquecido pelo seu concorrente. Então, o follow-up periódico, estar em contato, estar próximo, se mostrar proativo, né, se mostrar ativo nas conversas, trazendo, realmente se mostrando junto com o cliente, naquele momento que ele está precisando, ele está em dúvida, ele está decidindo por buscar uma ajuda da tua empresa, faz toda a diferença. Eu tenho percebido que quando a gente implementa uma solução em que o CRM funciona como um assistente, ditando o ritmo, gerando agenda de follow-up, e aí vem a gamificação. Se o CRM ele vai gerando a agenda de follow-up, a gamificação ela dá pontuação pelos follow-ups. Isso vai fazer com que a equipe comercial faça os follow-ups, porque ela vai ganhar ponto. Ela vai concorrer, um comercial está concorrendo com o outro pela pontuação de follow-ups. Num primeiro momento, eles estão concorrendo pela pontuação. No segundo momento, é dinheiro no bolso, porque ele está começando a entender que aqueles follow-ups periódicos estão gerando dinheiro no bolso dele. Depoimentos sendo despejados automaticamente, uma série de documentações, de informações, de conteúdo sendo despejado por esse cliente, fazem a diferença. O pós-não venda, né? Oi? É o pós-não venda, é o que nós tratamos. Adorei esse termo lá na aceleração, pós-não venda, é fantástico. Exato. Dentro dos 7 passos, nós chamamos ele de pós-não venda, porque ele não entra só o perdido, ele entra aquele cara que não se decidiu, mas ele entra o perdido também. Dentro do meu ciclo, por exemplo, se eu perdi, eu não coloco em frio, não coloco em congelado, eu coloco em perdido. Depois de 12 meses, o CRM me lembra de entrar em contato. Mas o cara não fica 12 meses sem falar comigo. Já está na hora de voltar para casa? Já acabou? Como assim? Por quê? Porque isso é o engajamento. Você está ali conversando sobre alguma coisa que te interessa, você está com quem te interessa, num ambiente escolhido por vocês, ou seja, tudo engloba, tudo está conectado para que haja um engajamento maior, para que haja esse potencial, sempre à procura do ápice do engajamento, para fechar esse círculo, né? Para que esse círculo mágico realmente aconteça. Então, quando você está dentro desse círculo, é o que a gente sempre procura tentar realizar no ápice da venda, é mostrar, pegar o cliente desde o começo e ir levando em cada fase, né? Em inglês seria step by step, passo por passo, desde olha, isso daqui é assim, daqui a tanto tempo vai ser, esse investimento vai render tanto em 6 meses, mas depois em 8 meses, então você tem esses planos, qual desses aqui mais te interessa? Aí você vai e fala, olha, na minha opinião seria interessante esse aqui, vendo o seu perfil. Então você cria uma jornada. Então o engajamento não parte somente do seu lado, que está ali tentando ser o realizador do comércio, mas sim tem que ser mútuo. A gamificação é conhecida como a arte de colocar o incentivo no lugar correto. Eu faço uma comparação, tipo um radar de trânsito. Onde uma prefeitura vai colocar um radar de trânsito? Onde num cruzamento que tenha muito acidente. Para fazer com que os motoristas comecem a passar mais devagar e diminuir os acidentes. É um problema, põe a solução. Aí você pode até tirar o radar daquele cruzamento com muito acidente,
que os motoristas vão continuar passando devagar, porque induziu um comportamento ali, né? É comportamental, psicológico. E aí você vai e coloca o radar em outro cruzamento, que tem muitos acidentes. A arte de colocar um incentivo no lugar correto. Igual o nosso amigo Carlos Alberto Salles comentou, é a data de previsão da venda. Isso ajuda no forecast, na previsibilidade, na receita previsível. Então, a gente configura o CRM com todos os campos personalizados para qualificação, do pré-venda, do SDR, para a historinha que a gente está contando. O CRM é cheio de storytelling. Cada card, cada oportunidade tem uma historinha que a gente tem que retomar e dar continuidade. O CRM, ele deve funcionar como um processo de venda, ele é igual um chão de fábrica, né? Quem já trabalhou com chão de fábrica, ele é um processo. Na verdade, uma coisa depende da outra e você precisa realmente caminhar. Então, eu estou dizendo que uma qualificação bem feita facilita a venda. Uma qualificação bem feita facilita o remarketing. Uma negociação bem feita, muitas vezes, pode atrapalhar o remarketing. Então, o processo ele é contínuo. E a ideia é que o CRM vá ditando o ritmo, jogando a agenda e falando, olha, follow-up aqui, faz 3 meses que você não fala com esse cliente, olha, esse cliente está em vias de fechamento, já está atingindo a previsão, você quer estender a previsão ou não? A ideia é que ele realmente funcione como um processo, um assistente comercial individual, né? E a gamificação sendo exatamente os radares naqueles pontos. O que você mudaria nos nossos serviços, o que você mudaria nos assuntos, na forma como nós conduzimos. E nós aproveitamos até para trazer mais uma possibilidade de engajamento deles em outros serviços nossos. Então, o que a gente está fazendo em 9 minutos? 9 minutos. Nós estamos pegando um depoimento, que eu perguntei tudo que ele gostou, é um depoimento. Eu perguntei o que a gente poderia fazer de melhor para você, o que faltou na tua visão. Então, melhoria interna. Um NPS. Interna. E depois eu estou ainda fazendo upsell, em 9 minutos. Um cliente que já esteve conosco durante 12 semanas. Sim. Então, o pós-venda, eu falo, gente, quando as empresas entenderem que o pós-venda é o que faz a diferença, na grande maioria das empresas, um pós-venda bem feito, um atendimento bem feito, para você ter um LTV, vocês vão perceber que essa busca incessante por novos clientes, custo de aquisição altíssimo, marketing e tudo mais, ele acaba sendo secundário, porque dentro da tua base você tem outro mal aproveitado. Esse tema aí do over-delivery. Perfeito. O momento over-delivery. Todo mundo passou um momento de experiência de over-delivery, passo um também. Há um certo tempo atrás, não muito, eu em sala de aula, terminei de dar aula, fui para o meu canto tomar um café. Infelizmente, a esposa de um dos professores veio a passar mal, futuramente descobrimos que ela entrou em trabalho de parto, mas enfim, eu como professor de matemática, ele como professor de história, ele vai, passa, me liga, fala pelo WhatsApp ainda, fala assim, Igor, olha só, turma 801, eu vou entrar hoje com Fundação de Roma, se não me falha a memória, que é o começo, né, suposta lenda de como surgiu a Roma, e você é a pessoa que eu mais confio, vai lá no 801, dá aula de história para ele sobre Roma, Igor. Professor de matemática. Aí eu falei assim, cara, vou porque é um assunto que eu gosto. Cheguei lá, todos os alunos já me conheciam, entra o professor Igor. Falei assim, ia lá, professor de matemática, pô, professor, a gente vai ter aula de matemática de novo? Aí eu viro e falo, não, vou dar aula de história para vocês hoje. Aí o pessoal olhou para mim desconfiado, os outros já perderam a esperança. Aí calma que vocês vão ver que eu vou chegar com a ideia do hambúrguer, alface, que é de modo especial, e o restante da música vocês já sabem, com pirulito também, se bobear até com um sundae. Ninguém tinha a maior noção do meu conhecimento em história, então poucos não se importaram com o que eu ia falar. Sentei e falei assim, olha, hoje a gente vai falar sobre a fundação de Roma, como tudo surgiu, onde supostamente foi o legado. Aí eles falaram assim, tá, Eu falei assim, pois é, vocês sabiam que o deus Marte é o deus da guerra? Já saí de Roma, entre aspas, estou falando sobre os deuses romanos. Aí os alunos já começaram a estender a orelha para mim. Aí eu falei assim, estou pegando a turma, beleza. Então, Deus Marte é o deus da guerra, ele que sabe fazer tudo.
Aí eles falaram assim, Roma estava ficando muito violenta, ninguém estava conseguindo se entender com nada, Deus Marte aparece em Roma. E o pessoal já começa a crescer os olhos, tipo, caraca, que da hora. Eu falei assim, Deus Marte vai, pega, seleciona vários homens, um por um, coloca cada um dentro de uma sala, sobe um coliseu e ele começa a ensinar uma luta em específico para cada um deles. A partir dali, surgem as lutas marciais. Aí todo mundo põe a mão no rostinho, tipo, era muito engraçado, os alunos de 14, 15 anos botando, por isso, artes marciais, professor? Exato, por causa do Deus Marte. Pronto. Ali eu fiz uma entrega que superou muito a expectativa de todos os alunos e eu pude andar com a interação do conteúdo sobre a história de Roma com total atenção